Agora já vai ser. Olá, olá, bom dia e sejam muito bem-vindos aqui ao Signos e Símbolos, como sempre. Já vamos aqui a meio caminho andado do mês de junho. Esta semana vamos entrar nos aniversários, não é? Dos nativos de Caranguejo, mas só vou falar neles para a semana, porque nem sequer se deve dar os parabéns antes. Então, para a semana também não percam o programa que vamos falar destes nativos do zodíaco, das nativas e nativos de Caranguejo. Hoje vamos continuar aqui pela caminhada dos chakras, portanto, se já esteve a assistir os nossos programas, nós estamos aqui a fazer os testes aos centros energéticos, que são centros responsáveis por faculdades que todos nós temos, que se não forem bem trabalhadas, ficam bloqueadas. Então vá já pegar papel e caneta, os que já sabem como é que é só prepararem-se para fazer e pontuar as afirmações. Quem ainda não sabe, eu refiro que vou fazer aqui cerca de 18 afirmações e em cada afirmação vocês devem pontuar com um número de 1 a 10. Portanto, o quanto se identificam com a afirmação. Se identificam pouco, colocam no 1, no 2 ou no 3. Se identificam muito, colocam nas casas mais à frente, mediante aquilo que for a vossa consciência, porque é mesmo de consciência a que este chakra se refere. É o chakra do nosso terceiro olho, portanto o chakra que fica localizado nesta zona aqui, que fica perto das nossas glândulas pituitária e pineal, e portanto esta é uma força energética que nos encaminha para a nossa capacidade de discernimento, para a nossa capacidade de lucidez e de ver mais além, a nossa ampliação de horizontes, por assim dizer. Então vamos lá saber se vocês aí desse lado estão capazes de solucionar os vossos problemas ou se, pelo contrário, ficam tão focados nos vossos problemas que geralmente não conseguem encontrar a solução. Vamos a isso? Preparados? Então vamos começar. Então, quero reforçar que depois de fazerem o teste, eu vou explicar onde é que vocês como é que devem agrupar as questões e para a semana vou falar sobre os resultados. Ok? Combinado? Então vamos lá. Afirmação 1. Aceito-me como sou. De 1 a 10, quanto se aceitam. 2. Sou rápido a tomar decisões, sou organizado e objetivo. 3. Demonstro as minhas emoções e sentimentos. 4. Assumo compromissos com facilidade no amor. 5. Assumo compromissos com facilidade no trabalho. 6. Assumo compromissos comigo mesmo. Não se esqueçam então, de 1 a 10. 7. Pessoas demasiado autoritárias deixam-me com raiva. 8. A minha intuição orienta a minha vida. 9. Tenho medo de fazer a escolha errada. 10. Sinto ter tomado a direção certa na minha vida. 11. Sigo a preceito todos os costumes, tradições, valores que fui aprendendo ao longo da vida. Vou repetir que esta é longa. Sigo a preceito todos os costumes, tradições, valores que fui aprendendo ao longo da vida. 12. Sinto-me um estranho fora do ninho. 13. Acredito no que vejo e não tem comprovação científica.
Desculpem, acredito no que não vejo e não tem comprovação científica. Ou seja, acreditam naquilo que não veem. 14. Faço tudo para obter o que desejo. 15. Perante injustiças fico muito desconfortável, seja comigo, seja com os outros. 16. Faço meditação, relaxamento, alongamentos ou costumo orar. Se costumam fazer alguma destas situações, coloquem o quanto acham que fazem. 17. Sou instável. E 18. Gosto de pertencer a grupos, sejam políticos, religiosos, espirituais, recreativos, sociais, etc. Caso tenham perdido aqui um pouquinho, já sabem que é só depois andar para trás no vídeo. Entretanto, podem juntar ou agrupar aqui as vossas afirmações em 3 grupos. Portanto, no grupo de 1 ao 4, colocam as questões, ou o número de questões que colocaram de 1 a 4. Num grupo de 5, colocam as respectivas afirmações que pontuaram consigo, caso tenham tido. E no grupo de 6 a 10 é o terceiro grupo, portanto, colocam também aquelas afirmações onde pontuaram 6 ou mais. Então, formam 3 grupos e para a semana eu vou falar sobre essa pontuação. Agora vamos lá saber como é que vai estar esta semana para os 12 nativos do zodíaco. Venha daí a hora do tarot. Agora vamos lá saber como é que vai ser esta semana. Começamos então por Aquário, Peixes, Carneiro e Touro. Passamos para Gêmeos, Caranguejo, Leão e Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. Muito bem. Mais favorecidos nesta semana de junho estão os nativos de Leão, estão também os nativos de Gêmeos e podemos dizer que são os 3 mais favorecidos. Com uma semana mais, eu diria mais densa ou mais desafiadora, podem estar os nativos de Caranguejo e também os nativos de Sagitário. Vamos lá então começar por Aquário, se bem que olhando aqui as cartas de uma forma geral, parece uma semana bem pacífica para todos os nativos. Então, Aquário tem a carta de tarot Valete de Ouros e o Valete de Ouros traz a energia da novidade. Como estamos aqui a entrar em meses de férias, pode ser que estes nativos já estejam mesmo a precisar de uma semaninha ou 2 de férias, então este Valete de Ouros vem trazer essa manifestação do sair da rotina, sair da área de conforto, trazer novidades à vida destes nativos. Então fazer algo diferente esta semana é muito especial e é necessário ser manifestado na energia destes nativos. Ao nível amoroso, pode querer dizer para quem está sozinho, uma novidade amorosa, pode ser assim um entusiasmo ou um impulso amoroso, alguém que conhecem por aí, pelas vossas saídas, pela vossa convivência e que vos deixa bem empolgados para uma causa amorosa. Quem está numa relação, há aqui essa necessidade de sair daquilo que é o habitual, daquilo que é costume, então trazer aqui uma novidade para a relação, fazer algo novo em conjunto, despertar algo diferente no casal, será muito benéfico para os que já são casados, os que já são unidos. Em termos de trabalho, novidades também a acontecer neste campo. Eu diria que os terrenos até estão férteis, estes nativos devem ficar atentos às oportunidades. Quem está sem trabalho está à procura de um
é a manifestação dessa certeza de que esse campo se vai abrir para vós, então também têm que trabalhar nesse sentido, portanto fiquem alertas, façam a vossa parte. Pode ser para quem já está a trabalhar, eu diria que é uma nova ideia ou uma nova proposta também, um novo entusiasmo ao nível financeiro que pode muito bem trazer-vos aqui essa possibilidade de crescimento. Então há aberturas de portas para estes nativos, é só ficarem mais atentos e disponíveis também para esses acontecimentos. Em termos de saúde, relembra esta carta que estes nativos não se podem descuidar, sobretudo do corpo físico, então uma boa alimentação, fazerem também algo que não os deixe ficar sedentários, é muito importante para que haja bem-estar esta semana. Então, para os nativos de Aquário, carta de tarô, o valete de ouros e energia da novidade. Seguimos para Peixes. Peixes tem a carta de tarô, o Rei de Paus, e o Rei de Paus traz a energia do dinamismo. Ou seja, uma semana de proatividade. Estes nativos têm que se mostrar mais, têm que se colocar mais em ação, têm que se expor um bocadinho mais, têm que comunicar também mais as suas ideias, têm que se expressar mais, toca a puxar aí pelo vosso chakra laríngeo, pela vossa expressão dos vossos talentos. Esta é uma semana em que tudo isso deve ser manifestado porque é vantajoso. Ao nível amoroso, estes nativos estão muito sensuais, a química está forte, então eles estão mais magnéticos, estão mais atraentes e também estão a atrair mais pessoas para o seu campo amoroso. Portanto, não é de admirar que esta seja uma semana onde podem receber propostas de pretendentes, etc., onde esse lado também mais entusiasmado, mais empolgante no campo amoroso se destaca, seja para quem está solteiro, seja para quem está já numa relação. Esse entusiasmo, essa química, a vontade de estar mais próximo está forte e devem aproveitar isso a vosso favor para fazer as relações crescerem ou para eventualmente ter uma. Atenção, manifestem mais, expressem mais os vossos sentimentos e as vossas emoções. É hora de o fazerem, não estarem parados nesse ponto, serem mais ativos. Em termos de trabalho, estes nativos estão dinâmicos, não é verdade? Então essa é a energia do Rei de Paus. Eu diria que é aquela energia do luzes, câmara, ação, que estes nativos podem brilhar. Então o vosso conhecimento, a vossa sabedoria interna e também aquela que vos foi passada pela educação ou pela cultura ou pelas aprendizagens tem que ser manifestada. Não fiquem com isso para vocês. Ensinem os outros, ajudem os outros, colaborem mais. As vossas ideias, os vossos ideais e os vossos valores podem muito bem ajudar outras pessoas. Então esse partilhar com os outros daquilo que vocês têm como sabedoria interna será muito importante para o vosso próprio crescimento e para a vossa própria valorização. Em termos de saúde, é uma carta que avisa que devem estar atentos a vocês mesmos, não devem negligenciar a vossa saúde e que devem, por precaução, fazer exames de rotina, caso vejam que isso é necessário ou que, se por acaso já estão há algum tempo sem o fazer. Então, para os nativos de Peixes, carta de tarô, o Rei de Paus e a energia do dinamismo. E seguimos para Carneiro. Carneiro tem a carta de tarô, a Rainha de Copas, e a Rainha de Copas tem a energia da empatia. E bem merecem estes nativos assim uma semana mais suavizada. Estes nativos são muito ativos, são muito guerreiros, têm aqui sempre uma turbulência interior que de facto, se não for amenizada, é extremamente esgotante. Então esta semana aproveitem para que esta energia da empatia suavize as vossas vivências. Em termos amorosos, há um benefício aqui no que respeita às relações, precisamente porque para quem está sozinho, está mais receptivo, está mais compreensivo, está a partilhar também mais de si mesmo, então faz com que sejam mais carinhosos, com que sejam mais dedicados, com que deem uma chance, por assim dizer. Como dizem os brasileiros, darem uma chance a alguém pode ser oportuno esta semana. Quem está numa relação, então vai beneficiar a relação com esse seu lado compreensivo, com o lado bondoso,
com um lado também comunicativo, então vão conseguir expressar bem as suas emoções, vão também compreender mais as emoções do outro, portanto essa forma de estar vai ser mais satisfatória e vai beneficiar positivamente as relações já existentes, também as que possam vir a existir. Em termos de trabalho, esses nativos diria que são uma grande fonte de apoio para os outros, portanto esta empatia faz mesmo com que tudo seja compreendido de uma outra dimensão. Portanto, estes nativos estão a compreender melhor os erros dos outros, compreendem também os seus próprios erros, estão a apoiar mais, estão a ser também mais apoiados. Eu diria que as mulheres, ou aqui a energia feminina, será uma grande fonte de apoio para estes nativos, portanto, seja colegas, seja patrões, seja parcerias, as mulheres vão estar aqui a beneficiar os nativos de Carneiro esta semana. A intuição vai ser o ponto forte, então lá está também ligado aqui ao chakra que estivemos a falar no início, que é o chakra do terceiro olho. Esse poder intuitivo faz-vos resolver mais situações, faz-vos também definir caminhos mais concretos, faz-vos tomar as decisões ou realizar os objetivos da forma mais adequada. Então utilizem a vossa intuição esta semana de uma forma mais poderosa, entreguem-se mais a isso, creiam mais, confiem mais nela. Em termos de saúde, há aqui uma certa vulnerabilidade para esta semana serem aquilo que se costuma chamar de esponja ou de efeito vampírico, digamos assim. Estes nativos podem, como estão tão empáticos com a dor alheia, tão compreensivos com aspectos fora deles, pode ser que assimilem muita energia negativa dos outros. Então essa é uma aprendizagem que esta semana têm que fazer. Há alguns exercícios que podem ajudar. Alinhamento de chakras é um, fazer uma consulta de tarot é outro. Terapias que se liguem ao mundo da água são ótimas para desvanecer energias mais negativas. Então cuidado aí com pessoas que possam estar de alguma forma a intoxicar a vossa energia e defendam, saibam blindar-se disso, nem que seja recorrendo a terapias, como já disse anteriormente. Então, para os nativos de Carneiro, carta de tarot, Rainha de Copas e a energia da empatia. Seguimos para Touro. Touro tem a carta de tarot, a Temperança, e a Temperança traz a energia do equilíbrio. Esta é uma semana em que estes nativos vão estar ou mais calmos, vão estar mais ponderados nas suas decisões, ou que vão sentir que a vida está a fluir no sentido certo, devem dar continuidade a todas as questões que entretanto já iniciaram. Portanto, não é uma semana de travarem nada, não é uma semana de bloquearem situações que entretanto já tinham arrastado até aqui. Então é hora de continuar com isso, de resistirem e insistirem nos vossos planos. Em termos amorosos, quem está sozinho, pode ser uma abertura de caminhos, pode haver aqui uma troca de mensagens que estes nativos não resistam. Para quem está numa relação, há aqui um lado bem tranquilo, um lado bem sereno nas relações. Então as relações vão decorrer também neste formato de equilíbrio e de relação saudável. De qualquer das formas, pode haver aqui lugar a alguma passividade. Então estes nativos, como às vezes são um pouco lentos nas questões amorosas, podem aqui ter dificuldade de tomar alguma iniciativa, e esse será um ponto a desfavor e é que devem pensar sobre ele. Ou também pode ser que dentro de uma relação estejam a ser demasiado passivos ou pacíficos e querem evitar confrontos porque não gostam de lidar com os conflitos. É aqui uma achegazinha para que não o façam, para que enfrentem isso e resolvam, porque é uma fase de bons acordos, é uma fase de boas negociações, até mesmo no campo amoroso. No campo profissional, então, se fizer sentido estabelecer aqui parcerias ou prestações de serviços a que possam usufruir, que vão beneficiar a vossa parte financeira e profissional,
há uma indicação de que tudo se vai movimentar ou tudo se está a movimentar nesse sentido de trazer mais equilíbrio profissional e financeiro a estes nativos. É uma carta que fala desses tais bons acordos, boas negociações, boa mediação de conflitos. Então, esta semana, aproveitar para fazer esse tipo de situações. Em termos de saúde, atenção aos rins e à bexiga, porque são o ponto sensível. E já que estamos aqui a ser invadidos por uma onda forte de calor, não se devem esquecer de ingerir muita água. Então, para os nativos de Touro, carta de tarô, a temperança e a energia do equilíbrio. Seguimos agora para Gêmeos. Gêmeos tem a carta de tarô, o As de Paus. E o As de Paus traz a energia da força interior. Esta é uma semana bem poderosa, caso estes nativos acendam esta chama da força interior, porque é de facto aquele elemento, aquela sensação, aquele estado de espírito que nos ativa para melhorarmos a nossa vida, seja em que campo for. Então, as aprendizagens desta semana para geminianos estão dentro, sobretudo, da família e dos projetos pessoais. Então é aqui que vocês se devem debruçar e dar mais atenção. Ao nível amoroso, quem está sozinho pode ser a entrada de um novo relacionamento, pode ser um impulso forte, uma empolgação grande também de conhecerem alguém muito interessante. Então envolvam-se mais, deem mais de si mesmos, não tenham medo de às vezes errar ou de falhar, etc. Não estou a dizer para se atirarem de cabeça, mas deem aqui a possibilidade de alguma forma poderem manifestar esse vosso lado amoroso, porque há um pedido também da vossa energia para o fazerem. Quem está numa relação, há aqui projetos a serem feitos ou devem pensar nisso para aprofundar as vossas relações, seja em aumentar a família, seja em comprar casa ou um carro, ou sei lá, fazer uma reforma no jardim, algo que de facto permita também dentro da vossa relação, dentro da relação do casal, dentro da relação familiar, vocês sentirem essa paixão por trazer algo de belo, ou de bonito, ou de bom para a vossa família. Em termos de trabalho, é uma energia muito forte. Estes nativos podem estar até muito criativos e a pensar várias soluções, ou a pensar em novos projetos, ou de facto a arregaçarem mais as mangas e empenharem-se mais naquilo que fazem. Então há aqui muito vigor, muita motivação que, por favor, bem canalizada, isto só dá resultados prósperos. Então nada de canalizar mal esta força e toca aí a fazer tudo o que devem fazer para que a vossa vida de facto fique melhor, que a vossa vida fique mais próspera. Em termos de saúde, é uma carta de grande vigor físico e espiritual. Então eu diria que tudo que sejam orações e que não tem necessariamente a ver com religião, pode ser uma oração ao vosso próprio Deus interior, àquilo que vocês acreditam, o orar, o contemplar, o estar com a natureza, fazer massagens, receber massagens, é algo que vai favorecer ainda mais a energia de todos os nativos de Gêmeos. Então, para eles, carta de tarô, As de Paus e a energia da força interior. Agora seguimos para Caranguejo. Caranguejo tem a carta de tarô, a Rainha de Espadas, e a Rainha de Espadas traz a energia da racionalidade. Ora, há aqui assim um certo paradoxo com esta energia, porque tanto pode ser algo que, se for exagerado, pode trazer aqui prejuízo, se de facto também não houver, também pode trazer. Então estes nativos esta semana estão aqui ou demasiado racionais. Aliás, esta energia da racionalidade que traz a Rainha de Espadas faz com que eles estejam a ver tudo preto no branco. Então não há aí um meio termo. Então estes nativos estão pouco flexíveis, demasiado mentais. Então é aqui que devem fazer o exercício de ok, vou relaxar um bocadinho mais, vou flexibilizar um pouco mais. Pode haver aqui entre o 8 e o 80 também, há ali muitos números. Estes nativos esta semana, com tanta racionalidade, podem quebrar algumas situações, sobretudo no que diz respeito ao aspecto amoroso. Então,
Se estão numa relação, provavelmente vão ter aqui algumas situações para lidar, que pode ser terem que falar, ter uma conversa séria, definir um melhor rumo na relação, impor limites numa relação. Portanto, e nesse aspecto vocês têm a energia certa de impor limites, de falar as coisas com franqueza, de estar olho no olho, cara a cara, a expressarem o que sentem, a expressarem o que querem, a expressarem também o que não querem. Então, sob esse ponto de vista, isso pode muito bem solucionar a vossa relação. Caso vocês não sejam excessivamente inflexíveis, também é preciso olhar o outro, quem é ele, o que é que ele quer, quais são também os seus limites. Então, toca aqui a fazer ou colocar os pesos na balança de forma igualitária. Caso não estejam numa relação, eu diria que pode haver dificuldades em entrar numa, porque estes nativos estão a ser demasiado exigentes, estão a filtrar muito, digamos assim, as pessoas que avançam sobre eles. Então, vejam bem se de facto não é a altura de mudarem um pouco a perspectiva, de fazerem assim mais desenvolvimento interior para perceberem o que é que ainda se passa ou quais situações ainda vos deixam assim tão afastados dos outros. Então é preciso ter aí cuidado com essa frieza e esse distanciamento. Em termos de trabalho, é uma energia forte, vai trazer capacidade então de lucidez, discernimento, grande astúcia mental. Estes nativos também sabem argumentar muito bem as suas ideias, sabem argumentar muito bem os seus quereres e os seus objetivos. Esta é uma semana que estes nativos estão muito capazes de solucionar qualquer desafio, qualquer tarefa ou qualquer situação que até possa ser um pouco mais difícil ou exigente. Eles têm a faca e o queijo na mão e serão capazes de o fazer. Em termos de saúde, devem estar atentos aos sinais que o corpo dá. Então, nada de se negligenciarem. Se há uma dorzinha que se mantém, se há um mal-estar que se mantém, se há algo aí que vocês já estão a perceber que não costuma ser assim, façam favor de se cuidarem. Portanto, ajam em conformidade com esses sintomas ou sinais. Então, para os nativos de Caranguejo, carta de tarô, Rainha de Espadas e a energia da racionalidade. Leão tem a carta de tarô, o Sol, e o Sol traz a energia do êxito e da iluminação interna. Então estes nativos esta semana asseguram que o Sol está a brilhar dentro deles e isso vai emanar para fora deles. Então toda essa energia forte de otimismo, de bem-estar, de crenças positivas vão abrir caminhos para estes nativos de crescimento e desenvolvimento. Então uma carta com uma energia extraordinária para de facto sorrirem mais, estarem mais alegres, para se encantarem com a vida. Então, ao nível amoroso, para quem está numa relação, a relação vai ser sentida dessa forma plena, dessa forma viva, vigorosa. Então, há aqui grande cumplicidade, grande intimidade entre os parceiros. Então, tudo isso valoriza e aprofunda as relações. Quem não está numa relação, eu diria que pode ter chances de entrar numa, e pode muito bem até ser alguém que já está próximo, ou alguém com quem já estabeleceram uma amizade, ou quem se deram aí ao esforço de conhecer melhor. Então pode ser que haja aí essa abertura luminosa também para crescer uma nova relação de amor. Em termos de trabalho, estes nativos têm então esse lado também do êxito, de situações a acontecerem de forma positiva, estão muito criativos, têm uma grande capacidade de comunicação com os outros, portanto que já é algo intrínseco a este signo, mas que esta semana fica mais reforçado, mais destacado. Pois bem, é de facto o Sol que rege estes nativos, os leoninos e as leoninas, e então essa energia vai estar muito poderosa dentro deles. Tudo o que sejam complicações se resolvem rápido, tudo o que sejam objetivos e metas são atingidas de uma forma também muito mais simples.
Então podem esperar esta semana com o vosso entusiasmo, com o vosso bom humor, com a vossa alegria, com a vossa criatividade, de que tudo no mundo laboral também se restabelece ou mesmo cresce e se expande. Em termos de saúde, aqui o coração é o ponto fraco, mas eu diria que com tanta energia boa, com este lado forte de equilíbrio emocional e espiritual, estes nativos recuperam de qualquer situação facilmente. Então, para os nativos de Leão, carta de tarot, o Sol e a energia do êxito. Aproveitem esta semana. Agora vamos para Virgem. Virgem tem a carta de tarot, a Papisa, e a Papisa vai trazer a energia da reflexão. É sempre uma carta muito mais voltada para o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento interno, ou as aprendizagens no seio da família vão estar também mais destacadas esta semana. Então, ao nível amoroso, estes nativos precisam de estar um pouco em silêncio, ou precisam de estar um pouco mais resguardados, ou vão sentir essa necessidade, às vezes, de estarem mais solitários, para entenderem melhor aquilo que sentem, aquilo que são os seus afetos reais, aquilo que é a sua expressão dentro de uma relação. Parece que há essa necessidade de refletir mais sobre o ambiente, quer amoroso, quer sobre o ambiente doméstico. O que é que se está a passar, porque é que se está a passar. Então estes nativos voltam-se um pouquinho mais para dentro. Por isso podem ficar um pouco mais passivos nas relações, mais silenciosos. Então, se estão numa relação, devem comunicar isso aos vossos parceiros ou parceiras para que isto não seja mal entendido, para que o vosso silêncio ou o vosso provável afastamento não seja mal entendido. Então, manifestar, comunicar, olha, é um momento em que preciso ou estou aqui a necessitar de estar sozinho ou sozinha mais comigo mesma e é só isso, preciso de entender mais as minhas emoções para que o outro fique mais seguro dentro da relação. Caso estejam sozinhos e não estejam numa relação amorosa, é uma carta que vira muito para esse tal desenvolvimento interno, para a pessoa perceber quais é que são os seus medos, quais é que são as suas inseguranças, o que é que de facto procura numa relação, ou se procura uma relação, ou se está a sentir falta de uma. Então, façam esse momento. É um bocadinho recolher para a caverna do urso, hibernar um bocadinho aí no autopensamento, na autoconsciente, se é que isso vai-vos fazer bem, vai-vos trazer mais respostas. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui uma semana em que provavelmente ou as tarefas aumentam, ou o trabalho aumenta, ou as responsabilidades aumentam. Estes nativos vão se ver a braços com essa maior responsabilização no campo do trabalho. Mas também há maior chance destes nativos conseguirem acumular bens ou património, ou de conseguirem nutrir melhor as suas famílias, as suas finanças. Então é uma semana muito empoderada, em que a sabedoria interna vai ser muito especial também para as decisões profissionais e financeiras. Estes nativos têm muita habilidade para gerir os recursos dentro de casa. É uma semana em que eles também conseguem agir de forma positiva nesse sentido. Em termos de saúde, devem estar atentos, sobretudo, a sinais ou sintomas que envolvam os órgãos sexuais e os órgãos reprodutores, porque esse será mesmo o ponto sensível desta semana dos nativos de Virgem. Então, para eles, carta de tarot, a Papisa e a energia da reflexão. Seguimos para Balança. Balança tem a carta de tarot, o Valete de Copas, e o Valete de Copas traz a energia da sensibilidade. É uma carta bem sensível, não é? É uma carta que de facto fala dessa energia até um pouco mais infantil, um pouco mais leve, um pouco mais sonhadora, um pouco mais emocional da vida. Então estes nativos vão ter aqui uma semana em que provavelmente se comovem mais facilmente com as situações, que se encantam com as situações. Então, ao nível amoroso, pode ser um novo amor, uma nova paixão, ou aquilo que se chama uma nova paixonite. É assim algo que pode ser assim forte, que
pode começar, pode acabar tão de repente como começou, é verdade, com esta energia isso também pode acontecer, mas de qualquer maneira é algo que vai trazer esse pulsar da vida, essa sensibilidade, essas emoções fortes. Então estes nativos também não devem deixar de o vivenciar, caso não estejam numa relação. Caso estejam numa relação, é uma carta que fala desse lado mais receptivo ao outro, mais compreensivo também, mais sensível. Atenção que há aqui um lado um parênteses nesta carta, que é a pessoa pode estar a ser um pouco ingênua na relação, ou seja, no sentido de que só se faz prevalecer as necessidades do outro e não tem em conta as suas próprias necessidades. É aquela carta do bonzinho demais, que aceita tudo, que leva com tudo, só para estar bem com o outro. Cuidado com isso, cuidado com isso. Em termos de trabalho, há aqui uma energia para algo novo também, ou seja, há uma necessidade destes nativos se encontrarem de forma mais prazerosa com aquilo que fazem, de sentirem no fundo essa envolvência emocional nas tarefas, nos projetos de trabalho, nas responsabilidades inerentes ao mundo das finanças. Então pode ser aqui um novo encaminhamento nesse sentido, estes nativos a procurarem alternativas ou situações que validem mais esse bem-estar interno com aquilo que fazem. No fundo pode ser uma busca por algo que corresponda aos seus talentos, aos seus dons, às suas vontades, e não por algo que apenas lhes dê dinheiro. Em termos de saúde, fala muito da gestão das emoções, fala muito de procurar mais o equilíbrio interior, então também aqui terapias ligadas à parte energética, Reiki, alinhamento de chakras, portanto, tudo aquilo que de facto envolve o energizar a pessoa, as terapias também relacionadas com a água, o estar em contacto com a natureza é algo que vai deixar estes nativos mais empoderados esta semana. Então, para eles, carta de tarô, valete de copas e a energia da sensibilidade. Seguimos para Escorpião, e Escorpião tem a carta de tarô, o Papa, e o Papa traz a energia da reconciliação ou da conciliação, ou no fundo estes nativos estão mais de acordo com a sua parte interna, estão mais em paz consigo mesmo. Então isso aqui remete uma semana mais tranquila também nesse sentido. Há aqui uma importância sobretudo para estes nativos mais relativa ao ser do que ao ter. E então isso vai fazer com que eles estejam muito mais dispostos a estar de bem consigo mesmos e também com os outros. Então, ao nível amoroso, pode ter sido a vivência de um conflito e que agora se reconciliam, que fazem as pazes, que conseguem entrar num acordo, que conseguem de facto mediar as situações e com uma comunicação mais assertiva, mais diplomata, digamos assim, tudo decorre de uma forma positiva. Então, há aqui esse melhoramento nas relações a propósito dos diálogos francos e honestos, a propósito de uma bondade também interior destes nativos, de querer chegar a um acordo, de estabelecer aqui uma vivência menos conflituosa e mais divina com os seus parceiros. Pode até eventualmente ser o pensar em oficializar uma relação, porque isso também é uma das energias desta carta. Para quem está sozinho, eu diria que é preciso também tomar aqui mais iniciativa, não estar só assim no seu lugar de conforto, tentar fazer aqui, aceitar-se como é e perder alguma vergonha e perder aqui algum medo de ser rejeitado. E que tal tomarem uma iniciativa para conhecer alguém, ou se já estão interessados em alguém, fazerem algo por isso. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui uma semana em que vão equilibrar muito bem aquilo que ganham e aquilo que gastam, por isso também eles darão mais importância ao ser do que ao ter. Então esse compromisso
com as suas responsabilidades está forte, eles assumem muito bem as suas responsabilidades com um poder organizativo, com um grande planeamento, com grande estratégia também, então asseguram que tudo decorre de uma forma pacata, serena e disciplinada. Em termos de saúde, os olhos e também os olhos e a coluna vertebral, peço desculpa, estava-me aqui a dar uma branca, são ponto sensível desta semana. Evitem fazer esforços desnecessários nestas duas áreas. Então, para os nativos de Escorpião, carta de tarô, o Papa e a energia da reconciliação. E seguimos para Sagitário. Sagitário tem a carta de tarô, os namorados, e os namorados têm a energia da indecisão ou das decisões a serem tomadas. Costumo dizer isto nesta carta. E efetivamente, se estivermos muito tempo numa indecisão, se estivermos muito tempo em teimar, não decidir para que caminho é que vamos, isso pode ser extremamente esgotante, pode ser até muito bloqueador do crescimento da vida pessoal. Então, em termos amorosos, estas indecisões podem ter a ver com algumas pressões externas. Estes nativos podem estar a vivenciar triângulos amorosos ou situações que de alguma forma os colocam numa duplicidade. Não quer dizer que sejam duas pessoas por quem estão interessados, como pode ser dois caminhos, fico numa relação ou saio da relação, ou entro numa relação ou não entro numa relação e fico sozinha. Portanto, é aqui muito esse tipo de stress ou de situações em que estes nativos ficam muito indecisos. Qual a decisão a tomar, qual o caminho a escolher, qual a pessoa que querem nas suas vidas. Então, essa dúvida constante pode pressioná-los muito e deixá-los mais nervosos ou deixá-los emocionalmente cansados. Então pensem que todas as decisões respeitantes ao campo amoroso também estão a envolver muito o vosso lado emocional, o vosso lado apaixonado, porque as paixões estão fortes ou estão a ser vividas de uma forma muito ardente. Então sosseguem um pouco, respirem antes de tomar essa decisão, ponderem tudo muito bem ponderado, percebam as vossas necessidades, percebam as vossas fraquezas também, entendam e compreendam as dos outros e depois tomem uma decisão que deixe o vosso coraçãozinho mais leve, em que vocês sintam aquele alívio do está feito, ok? Quem não está numa relação pode ser aqui uma empolgação também amorosa, um entusiasmo, um forte encantamento destes nativos, algo se inicia nessa forma quente e um pouco até louca numa relação. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui que decidir também situações, pode haver alguma pressão do ponto de vista financeiro com dinheiros a serem necessários ou com essa necessidade de terem mais fontes de rendimento. Então esta semana podem ter que decidir de facto construir aqui algo que vos traga mais benefício financeiro ou abraçar uma nova atividade, um novo projeto, um part-time, algo que de facto também vos deixa um pouco mais relaxados no campo profissional. Em termos de decisões, pode ser isso, duas propostas a acontecerem, dois caminhos, dois empregos para escolher, dois projetos para seguir. Estes nativos aqui também têm que pontuar pela sensatez, pelo equilíbrio nas suas decisões. Portanto, aqui, ao contrário da extrema racionalidade, há a extrema emocionalidade. Então, façam aí a medida certa entre razão e emoção para conseguir decidir de uma forma mais refletida, ponderada e consciente. Em termos de saúde, aqui todos os órgãos duplos são o ponto sensível, mas eu diria que a causa máxima está nas emoções, então trabalharem no equilíbrio das mesmas é essencial esta semana. Então relaxem mais, procurem fazer coisas que de facto os deixam mais calmos, que isso vai ajudar a tomar as tais decisões que tanto precisam de decidir. Então, para os nativos de Sagitário,
carta de tarô, os namorados e a energia das indecisões. E finalizamos com Capricórnio e a carta de tarô, a Rainha de Paus. E a Rainha de Paus traz a energia da autoconfiança para estes nativos. Esta é uma semana de iniciativas. Estes nativos têm que se pôr a mexer também, têm que de facto mostrar todo o valor que têm e essa autoconfiança, esse reconhecimento do valor que têm vai fazê-los chegar mais longe, ainda que as provas até possam ser desafiadoras, ainda que as provas, entre aspas, possam ser difíceis, estes nativos vão estar a superar tudo com uma forte energia, com muitos superpoderes aqui ativados para os fazer reagir e agir da melhor forma. Em termos amorosos, quem está sozinho, esta é uma carta de sex appeal, aquela carta de que com muita discrição e ligeireza estes nativos ainda assim captam muita atenção sobre eles. Então há aqui um magnetismo forte a acontecer, um carisma que os vai destacar esta semana. Então quem sabe isso possa trazer aí um apaixonado ou uma apaixonada e haja lugar a um encontro amoroso. Quem está numa relação vai beneficiar a relação com iniciativa, com fazer algo diferente, com este lado também mais entusiasmante, mais químico, mais magnético. Então fica aqui a relação, diria que assim, com um colorido diferente a propósito da energia destes nativos. Em termos de trabalho, vai ser então uma semana de iniciativas. Estes nativos têm que se colocar também na linha da frente, têm que agir perante os acontecimentos, devem, se for o caso de haver necessidade de fazerem uma reciclagem ao nível profissional, ou de fazerem uma renovação, ou de aprenderem algo mais, ou de facto fazerem uma formação extra, um workshop, qualquer coisa que beneficie mais a vossa parte profissional, é uma boa semana para o fazer. Então tomem a iniciativa nesse sentido de buscarem mais conhecimento. A vossa maneira de estar, de falar, de se comportar vai dar nas vistas. Então utilizem isso a vosso favor. Confiem mais no vosso poder. Esta semana a vossa autoestima está destacada, então aproveitar isso para chegar mais longe. Em termos de saúde, é uma carta que fala de relaxamento, portanto é uma semana boa para ir fazer umas massagenzinhas, para beneficiar de um spa, de uma sauna, sei lá, algo que seja extremamente relaxante para vós, deve ser incluído na rotina semanal. Espero então que seja uma ótima semana para todos. Até para a semana voltamos, claro está, como sempre. Um abraço carregadinho de boa energia.